Agora vai. Espera aí, tá? Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Dr. Fernando Pacheco Veríssimo, médico oftalmologista, diretor clínico do Instituto Vício de Oftalmologia e Cirurgia Plástica Ocular. Estamos aqui com o maior prazer online para mais uma live para responder às nossas perguntas quinzenais. Temos muitas perguntas, se eu não me engano, são 22, e estaremos respondendo a todas que nos mandaram nessas 2 semanas. Então, vamos para a primeira pergunta. Usar o celular no escuro faz mal aos olhos? Essa pergunta é muito interessante porque existe uma controvérsia dentro da classe médica, onde uma parte dos oftalmologistas afirma que faz mal o uso desses equipamentos no escuro, e uma outra parte afirma que não faz mal. Eu estou nessa parte que usar o celular no escuro não é prejudicial aos olhos, porque se fosse prejudicial, a grande maioria das pessoas hoje já tem muitos anos que estão usando o celular com muita frequência, e muita gente usa no escuro e nem por isso eles estão apresentando problemas de vista mais frequentemente do que a população que não usa o celular ou no escuro ou comparado com o passado. O que existe consenso bastante é que o uso constante de aparelhos celulares, não só o celular, mas o tablet, o computador, mesmo a televisão, à noite, antes de dormir, você acaba prejudicando a produção da melatonina, que é um hormônio produzido pela glândula pineal no cérebro e que é um potente antioxidante que faz a pessoa adormecer e é importantíssimo para a saúde. Então, as pessoas que utilizam o celular à noite, por horas e horas a fio durante a noite, acabam perdendo sono, acabam alterando a produção da melatonina, e isso vai repercutir negativamente na saúde geral. Entendeu? Não é porque vai afetar o olho, vai causar algum problema. Um outro consenso que existe é que depois que começaram a usar com muita frequência, não só diariamente, mas com muitas horas de uso, o número de miopia no mundo está aumentando. Então, os pesquisadores estão relacionando isso com o uso dos tablets. Mas não é que está prejudicando a visão. A pessoa não vai ficar cega por isso, entendeu? Você pode ter um aumento de miopias de grau pequeno. Não é que vai aumentar o número de 7, 8, 10 graus de miopia, porque isso é genético. Então, eu já vi muitos casos de pessoas que não tinham miopia, 20 anos de idade, e depois de um uso muito intenso de computador, tablet, celular, apareceu uma miopia com astigmatismo baixo. Então, isso eu já vi, eu comprovo que já vi sim. Então, os pesquisadores afirmam isso, então eu sou obrigado a colaborar com essa ideia, a concordar com essa afirmação. Mas você não vê alguém que está usando o celular, o tablet, o computador à noite no escuro, com baixa luminosidade, porque ele enxerga bem, prejudicar a sua visão. Espero que eu tenha essa pergunta de uma forma bem ampla, que é muito interessante, muita gente tem essa dúvida, e é muito importante esclarecer isso para a população. Então, os filhos mesmo, eles adoram usar o celular, baixa luminosidade, à noite no escuro, e eu não os proíbo, faço advertência com relação a isso, não. Eu sei que isso não vai prejudicar a visão deles, tá certo? Nós temos aqui a Carmelita e o Nato entrando. Muito obrigado, Carmelita. Muito obrigado, grande companheiro Nonato.
Muito obrigado pelas palavras aí. Então, vamos partir para a segunda pergunta. Tenho 2 graus de miopia em um olho e no outro 0,75. Está perguntando se tem que usar óculos o tempo todo. Bom, isso aí é o seguinte, vai depender muito da sua idade. Quando vocês fizerem pergunta, colocam a idade, colocam a profissão, porque isso é importante na hora de responder uma pergunta. Porque vai depender da sua idade e da sua profissão. Essa mesma pergunta para uma pessoa que tem 20 anos de idade, a resposta é uma. Para quem tem 45, 50 anos de idade, a resposta pode ser outra. Dependendo da profissão, isso muda também. Mas eu vou responder de uma forma geral, porque eu não sei a profissão e nem a idade. Quando uma pessoa tem uma diferença de 1 grau entre um olho e outro, se ela tem, por exemplo, 0,75 no outro e 2 graus no outro, e a pessoa tem menos de 40 anos de idade, é recomendado que use o grau, os óculos o tempo todo, porque vai fazer com que a visão fique balanceada, ou você procure um tratamento que corrija o problema e tire essa diferença. Agora, se uma pessoa que tem 45 anos de idade, ela tem essa miopia, por exemplo, se você corrigir esse olho que tem menos, que é o 0,75, e deixar 2 graus para enxergar de perto, para você vai ser uma atitude benéfica. Então, cada caso, cada profissão, cada idade requer um tratamento diferente. Então, é por isso que é importante, quando fizerem as perguntas, coloquem a profissão, as atividades que exercem, o que gostam de fazer, e a idade. Isso é muito importante na hora que eu vou responder para vocês. Vamos para a pergunta número 3. Quando olho fixamente para uma parede branca e clara, ou para o céu, para o sol, etc., vejo meio que vários pontos pretos pequenos. Parecem chuviscos se movendo sem rumo. Isso é algum problema sério ou é normal? Bom, primeiro que não se deve olhar para o sol, principalmente porque os raios solares podem afetar a retina, principalmente a mácula. Olhar para o céu, para uma parede branca ou clara, não tem problema. Então, muitas pessoas podem apresentar esses chuviscos e ser uma coisa, não é normal, mas pelo menos pode não ser uma doença grave. Porém, existem alguns casos onde esse problema pode ser o início de um buraco na retina e que futuramente vai levar a um descolamento da retina. Então, por isso que o exame oftalmológico é muito importante para distinguir, diferenciar um problema do outro, que apesar de não ser normal, é comum, e daquele que, além de não ser normal, não ser comum, é um problema de retina que pode se tornar sério. Tá certo? Vamos para a pergunta número 4. Eu tenho miopia, astigmatismo e hipermetropia. Bom, então é o seguinte, nós vamos explicar uma coisa. Uma pessoa não tem condições de ter miopia e hipermetropia no mesmo olho. Uma pessoa pode ter miopia com astigmatismo em um olho, hipermetropia com astigmatismo no outro olho. Não é muito comum, mas pode acontecer. Em 30 anos de profissão, eu devo ter visto isso aí muito poucas vezes, a pessoa ter miopia num olho e hipermetropia no outro. Acontece, mas é raro. Isso se a pessoa nunca mexeu no olho, nunca fez nada. Agora, pode acontecer após traumas, procedimentos cirúrgicos, etc. Mas, naturalmente, isso é raro. Normalmente, a pessoa tem miopia com astigmatismo e presbiopia se for acima de 40 anos. E não hipermetropia. E nunca terá miopia com hipermetropia no mesmo olho, tá certo? Então,
Ela está falando que a visão é muito ruim à noite. O que pode fazer para melhorar a visão noturna? Pelo menos não agravar esses problemas que eu já tenho. Uma alimentação adequada, uma suplementação adequada, principalmente de luteínas e axantina, é fundamental para manter a fisiologia, a saúde da retina. Mas isso não quer dizer, não garante que vai melhorar ou retardar os problemas de grau, por exemplo, de visão. É uma proteção que tem a possibilidade de ajudar, mas não a garantia de, entendeu? Então, a alimentação é extremamente importante, a suplementação com luteínas e axantina pode ser muito interessante. Mas os problemas de grau, de um modo geral, eles não cedem, não há uma regressão, principalmente os graus altos, com alimentação e suplementação. Mas, com certeza, a retina é muito beneficiada com esse tipo de alimentação adequada para os olhos. E o que tem luteínas e axantina? A gema do ovo tem bastante. Aí você vai falar o seguinte, mas uns falam que gema de ovo faz mal, outros falam que faz bem. Então eu vou falar para você o seguinte, leia um livro meu que eu lancei agora, chamado Médicos, Anjos ou Demônios. E lá, a partir do capítulo 20 em diante, é só sobre saúde e tem tudo sobre essa questão da alimentação, da suplementação. E esse livro está disponível na plataforma Hotmart.com. Então, a Hotmart, que é uma das maiores plataformas de infoprodutos, principalmente e-books e cursos do mundo, é a plataforma onde o livro está disponibilizado, tá certo? Lá você vai ter todas as informações. Porque se eu fosse falar tudo sobre alimentação, suplementação aqui, eu preciso de no mínimo 1h30, 2 horas para explicar todo esse processo. Então, é isso que você pode fazer. 5. Eu tenho 14 anos. É possível eu ter algum tipo de doença nos olhos, como descolamento de retina? Sim, porque a idade não é empecilho para aparecer uma doença nos olhos. Existem crianças que nascem com doença nos olhos. Existem crianças que têm ruptura de retina e descolamento. É mais raro, mas tem. Então é possível, sim. Então vamos ver aqui. Eu estou vendo manchas pretas na visão e fui ao oftalmologista e ele disse que eu não tenho nada. Então, é o seguinte, as manchas pretas, elas podem não ser nada grave ou podem ser. Então, o exame de vista é mandatório e muito importante. Se você já foi ao seu oftalmologista e ele diz que você não tem nada, então você não tem nada, tá certo? Pergunta 6. Meu olho direito é um pouco mais caído para baixo, mas esse não é o problema. Às vezes eu pisco só com o olho esquerdo, sem perceber. As pessoas que percebem isso me perguntam por que eu estou piscando com um olho só. Mas eu não estou sentindo que estou piscando com um olho só. Sinto que pisco com os 2 olhos normalmente. Sabe por que isso acontece, piscar às vezes de um olho só, sem nem perceber? Isso realmente é possível. Eu já vi algumas pessoas que piscam corretamente um olho e piscam de forma errada com o outro. Então, precisa fazer uma observação muito minuciosa disso. Existem alguns exames que captam o piscar dos olhos. Tá certo? Então, eu não vou mencionar os nomes aqui agora, exatamente para não favorecer uma empresa ou outra que produz esses equipamentos. Mas o seu oftalmologista deve conhecer isso daí, ele vai te indicar, às vezes, se houver necessidade, um aparelho que vai medir toda a sua piscada dos olhos. Entendeu? Então, isso existe, tem como fazer isso. Se você tiver alguma dúvida, depois entre em contato conosco, no particular, que nós iremos te orientar sobre isso.
7. Meus olhos mudaram de cor de repente. É normal? Não, não é normal isso. Por toda a minha vida, meus olhos foram castanhos, como os olhos da minha mãe. Porém, de repente, eles ficaram verdes, como os olhos do meu pai. É normal? Não, não é normal. Transformar um olho castanho em olho verde não é normal. Se fosse acinzentado e a pessoa tem mais de 40 anos, isso é comum. Então, existe uma formação de um halo, normalmente depois dos 50, 60 anos, em torno da periferia da córnea, que esse halo é acinzentado. Então, esse halo pode dar uma clareada nos olhos, como se ficasse mais claro. Não verde, não azul, mas acinzentado. Mas, às vezes, a pessoa tem algum problema de diferenciar cores, às vezes acha que uma cor é uma e, na verdade, não é. Mas você dizer que isso é normal, não é normal, tá certo? Entrou aqui agora, congratulando a live, a Maria Rocha. Muito obrigado, Maria Rocha. Então, vamos lá. Então, é bom você, eu não sei qual é a sua idade, mais uma vez, eu afirmo, falem a idade e a profissão para facilitar a resposta, mas o fato é que transformar olho castanho em azul ou verde não é normal. Acinzentado pode ser, dependendo da idade. 8. Existe algum tratamento clínico para a catarata? A catarata, pessoal, é uma opacificação do cristalino, que é a lente natural dos nossos olhos. Sem esse cristalino transparente, a visão fica ruim. Então, quando existe um processo de opacificação da catarata, é porque aquelas células morreram. Então, elas não estão sendo capazes de eliminar o conteúdo de água que tem dentro do cristalino, e ele vai se endurecendo e opacificando. Apesar de que eu já vi na internet pessoas afirmando que estão fazendo tratamento clínico para a catarata, na prática, nenhum oftalmologista viu resultados desses tratamentos. Uma vez que o cristalino opacifica, o tratamento é cirúrgico. Eu tenho uma paciente que veio em meu consultório com a catarata total, sem enxergar nada de um olho. Ela estava enxergando mal do outro, que já estava em catarata avançada também, mas aquele que ela tinha praticamente a ausência de visão, a catarata tinha tomado todo o olho. Ela me disse que estava fazendo alguns exercícios pela internet que a profissional havia comentado e garantido que ela iria recuperar a visão. Ela está tratando até hoje, tem mais de 2 anos, e está cega ainda e está tentando, achando que vai recuperar. Não vai. Se ela não operar, não vai recuperar a visão. Pergunta número 9. Vamos lá, 9. Meus olhos. Eu tenho um dos olhos com 2,75 de miopia e o outro 2,25 de miopia. Meu grau é alto? Não. Esse é um grau médio. O grau alto é considerado acima de 6. Pelo menos 5, né? Então, existem alguns lugares que consideram o grau alto acima de 5, mas, de um modo geral, a classificação de alta miopia é acima de 6. Pergunta número 10. Gostaria de fazer a cirurgia para não precisar usar mais óculos. Como funciona? É cara? Essa resposta ela é bastante ampla. Por quê? Porque existem várias técnicas de cirurgia de miopia. Existe uma que chama PRK, existe uma que chama-se LASIK, existe uma que se chama ILASIK. Cada uma dessas ainda tem subdivisões entre standard e personalizado. Então, nós temos 6 tipos só no laser. E aí, dentre esses tipos, você ainda tem tratamento de miopia com lentes fásicas de câmara anterior e câmara posterior. Então, se é cara ou barata, depende muito
da sua condição financeira e do tipo da cirurgia que é mais indicada para você. É lógico que as lentes fásicas custam muito mais do que o laser, então não tenho como eu te dizer valores. Inclusive, nem é permitido pelo conselho médico falar sobre preço, a não ser na clínica, no consultório médico, individualmente, porque cada caso é um caso. Imagine que eu falo para você que o tratamento custa X. Quando você vai fazer o seu tratamento, aquele tratamento não é o que o seu médico gostaria de fazer para você, é outro, porque eu gosto de um método, outro médico gosta de outro. Ele vai falar, não, esse preço não é condizente com o meu tratamento. Você imagina a confusão que isso daria, né? E ainda mais, eu falo para você, olha, o seu tratamento custa X. Aí você vai lá no meu consultório, eu vejo que aquele tratamento que eu te passei não é o que serve para você. Aí você vai ficar chateada. Se for mais caro, agora, é lógico que se for mais barato, você vai ficar aliviada. Mas não tem como dar preço, jamais. Chegou mais uma pergunta aqui agora. Após a cirurgia de laser, pode ficar visão embaçada? E quanto tempo? Dani Barcelos. Ok. Oi, Dani, tudo bem? Então é o seguinte, pode acontecer, dependendo muito do tipo de tratamento que foi feito, o PRK, ele fica com a visão embaçada por um certo tempo, muito mais tempo. O ILASIK, ele é uma resposta muito mais rápida, a recuperação é melhor, tá certo? Então, o ILASIK, que é o uso do fento segundo para criar o flap e aplicar o excimer laser, esse é o que tem mais rapidez na recuperação. Já o PRK é o que demora mais a recuperar. O LASIK com lâmina, ele recupera rápido também, mas está cada vez mais em desuso, porque o ILASIK com laser de fento segundo é muito mais seguro, tá certo? Então, isso é comum, não tem que ver se realmente se não sobrou nem um pouco de grau, o que está acontecendo. Existem casos que são comuns, normais, e que vão passar, tá certo? Então, vamos para agora a pergunta número 11. Qual é o tratamento ideal para o glaucoma? Cada paciente é um ser diferente. O glaucoma, para você ter uma noção, não existe um caso de glaucoma. Existem centenas de casos diferentes de glaucoma. Então, cada caso é um caso. Então, cada paciente pode responder diferente ao mesmo tratamento com colírios. Uns vão precisar fazer uma cirurgia, outros não. E existem diversas formas de operar um glaucoma. Então, essa pergunta sua é o seguinte: qual é o método ideal de tratar um glaucoma? Depende do paciente, do tipo do glaucoma e do seu médico, porque cada médico vai preferir um tipo de tratamento. Então, existem essas três variáveis que vão determinar o melhor tratamento para aquele paciente. Pergunta número 12. Lente ou óculos? O que o senhor tem para falar sobre os dois? Dessa vez, as perguntas estão sendo muito abrangentes. São perguntas muito boas, mas cujas respostas podem dar páginas. Então, eu vou abreviar aqui para você. Quem tem problema de grau e enxerga com dificuldade, ele pode ser tratado, usar óculos, pode usar lentes de contato, ou pode fazer o tratamento para deixar de usar os dois. Cada caso deve ser avaliado distintamente, porque uma pessoa pode não ter condições de usar lentes de contato por N motivos, mas pode fazer o tratamento do grau, com laser, por exemplo. Outras não podem fazer nem uso de lentes, nem uso de laser, tem necessariamente que usar óculos.
Agora, existem lentes hoje, por exemplo, que são mais seguras do que outras. Por exemplo, vou te dar um exemplo. As lentes chamadas esclerais, que elas são rígidas, mas são grandes, elas são muito mais confortáveis do que aquelas tradicionais pequenas. E elas são mais seguras de serem usadas, até mesmo do que as gelatinosas. Muitos pacientes pensam que a lente gelatinosa ela é mais segura, e na verdade não é. As lentes rígidas são mais seguras, e as esclerais, que são maiores, são mais seguras do que as lentes rígidas tradicionais. Então, a indicação de uso de uma lente é indicação médica oftalmológica. O médico tem que avaliar vários pontos para poder indicar e liberar um paciente para usar lentes de contato, tá certo? E para fazer o laser, a mesma coisa. Então, eu não sou contra usar óculos, nem contra usar lente e nem contra fazer o tratamento. Depende de cada caso. Eu mesmo, por exemplo, quando eu usava óculos antes de fazer o laser, eu tentei usar multifocal. Não são todas as pessoas que conseguem usar multifocal. Me dava tontura, me dava enjoo, me dava náusea, me dava incômodo. Os multifocais, por exemplo, ele tem um corredor de visão muito estreito. Se eu olhava de lado, as coisas ficavam tortas. Eu não gostei. Tentei usar lente de contato. Eu tinha muita sensibilidade, ainda tenho muita sensibilidade, mas depois do laser isso melhorou bastante, nos olhos. Então, eu não conseguia colocar lente de contato e tirar nos meus olhos. Eu precisava pedir apoio e ajuda da minha esposa, que elas, quando era míope, ela também usava lente de contato com muita facilidade. Então, ela me ajudava a tirar e colocar, mas eu achava muito ruim. E tem pessoas que amam usar lentes de contato, colocam com uma facilidade muito grande. Eu não tinha essa facilidade. Então, para mim, o laser, o tratamento, foi a melhor opção. Para outra pessoa, pode ser a lente de contato, para outra pessoa, pode ser os óculos. Então, cada pessoa é de um jeito. Agora, você dizer que lente de contato é isenta de risco, não, não é. Então, entre o laser de femtosegundo mais o excimer laser e o uso de lentes de contato, eu prefiro muito mais o tratamento, porque é muito mais seguro do que usar lentes de contato. Porque o tratamento com esse método é muito seguro, risco baixíssimo, e a lente de contato é uma coisa que você usa todas as vezes. Então você vai estar sempre com um produto no olho, causando baixa oxigenação, aumentando o risco de infecção, causando o risco de causar uma lesão na córnea, e a bactéria entra e penetra e dá uma infecção. Então, o laser, com o femtosegundo mais o excimer laser, ele é mais seguro do que o uso constante de lente de contato. Isso é uma opinião minha e de muitos autores de renome internacional também pensam da mesma forma. Uma delas é a doutora Mariana Price, americana, uma grande oftalmologista de córnea. Ela lançou um artigo dizendo que entre o uso de lente de contato e o tratamento com laser de femtosegundo e excimer laser para tratar o grau, ela acha o tratamento com laser de femtosegundo e excimer laser mais seguro do que o uso constante de lente de contato. E eu corroboro com essa afirmação, tanto é que, para mim, eu fiz o tratamento. Pergunta número 13. A partir de que grau deve usar óculos? Essa é uma pergunta também muito vaga, porque depende da pessoa. Tem pessoas que... Eu já vi pessoas com 3 graus ou mais que conseguiam conviver bem sem óculos. E tem outras que com meio grau já sentem dificuldade de enxergar, dores de cabeça. Então, isso não... O tamanho do grau, ou seja, a quantidade, não é o fator determinante para usar ou deixar de usar. Cada pessoa vai ter uma necessidade. E aí cabe ao médico oftalmologista perceber essas nuances e distinguir quem precisa, quem não precisa e indicar para a pessoa a coisa certa.
Pergunta número 14. Episódios rápidos de diplopia binocular, visão dupla, pode ser causada por estresse ou ansiedade patológica? Olha, a diplopia, isso aí é um sintoma que o oftalmologista tem que avaliar muito bem, não só a movimentação ocular, para ver todas as posições do olhar, porque se existe diplopia é porque o olho está entortando. E isso aconteceu depois dos 5, 6, 7, 8 anos de idade, quando a visão binocular já está bem formada. Então, isso pode ser um problema apenas muscular, pode ser um problema mais grave de um comprometimento cerebral. Eu já vi casos de diplopia por lesões cerebrais. Então, isso tudo tem que ser diferenciado. Se ela é momentânea e volta, isso sim pode ser causado por um estresse. Porque existem pessoas que têm fraqueza em alguns músculos oculares e que, com o estresse, o olho entorta e depois volta. Tem esse caso mesmo. Principalmente uma coisa chamada exotropia intermitente. Tá certo? Então, pode ser causada pelo estresse e tem que ser avaliada se é realmente isso ou se é alguma coisa mais complexa. A Lilian Falcão entrou aqui e disse que quando ela usava lente também não achou legal. Eu também não, viu, Lilian? Giovana Isabela está nos parabenizando. Muito obrigado, Giovana. A Carmelita disse, que aula da visão espetacular, gratidão. Muito obrigado, eu que agradeço, Carmelita. Pergunta 15. Existe relação entre a pressão intraocular e o uso de hormônios? Essa é uma pergunta muito interessante pelo seguinte. Apesar de nunca ter visto trabalho científico mostrando isso, porque é muito difícil provar que os hormônios sintéticos podem aumentar a pressão intraocular, mas isso é possível por uma razão. Toda vez que você tem uma produção de líquido dentro do olho maior do que a capacidade de escoamento, ou uma diminuição no escoamento, você vai ter uma pressão intraocular aumentada. Existem algumas pessoas que, com o uso de alguns hormônios, existe uma retenção hídrica de líquidos no corpo. Essa retenção pode causar inchaço no rosto, nas pernas, principalmente, no pescoço. Isso pode acontecer. Se é uma retenção hídrica muito importante e aquele olho não está sendo capaz de retirar essa produção de líquido maior, ela pode ter alguma alteração na pressão. De um modo geral, a alteração na pressão ela está mais ligada com fatores genéticos, hereditários e locais do olho. Por exemplo, um olho muito raso, aonde a íris está muito próxima da córnea, que é onde tem um canal que drena o líquido do olho, que chama humor aquoso. Isso pode, esse inchaço ali dentro, essa pequena passagem, na hora que incha, ela pode fechar. E aí a pressão sobe. Então, apesar de ser possível, não é uma coisa que se vê na prática facilmente. Mas todos os casos de pressão alta nos olhos devem ser investigados e tratados adequadamente de acordo com cada paciente. 16. A cirurgia refrativa zera completamente o grau de um míope? Apesar de que, essa pergunta é interessante, essa aqui vocês vão prestar muita atenção, porque isso é muito importante. Quando um paciente
e tem miopia, ou tem hipermetropia, ou tem astigmatismo, ou presbiopia, ou qualquer tipo desses 4 problemas de grau, a ideia que o paciente tem é em zerar o grau. O sonho dele é zerar o grau. E eu vou te dizer que isso não é o que acontece na prática em todas as pessoas, é apenas uma minoria, e nem é bom zerar o grau. Porque se você zerar 000 nos 2 olhos, você vai ter um pouquinho de dificuldade de enxergar de longe. Então, às vezes, dependendo do caso, é bom você deixar um 0,25, 0,50 de hipermetropia num paciente jovem, porque ele vai fazer acomodação, por exemplo, e vai enxergar bem de longe. Quando você zera o grau, por exemplo, ele vai acomodar e vai ficar míope momentaneamente. Então, zerar o grau não é o objetivo e não é o que acontece na maioria dos casos. Eu sei que você ainda deveria estar com essa imagem de que a cirurgia é para zerar o grau. Não é isso. Você, por exemplo, tem 3 graus de miopia. Se você fizer um laser, tem 20 anos de idade, e fica lá meio grau de hipermetropia, você vai enxergar melhor do que se tiver 0. Então, essa pergunta é importante. Não preocupe com isso. O importante do tratamento é você enxergar bem sem óculos. Se ficou 0,25, 0,50, não vai ser ruim para você, vai ser bom. Agora, se a pessoa tem mais de 42, 43, 44 anos, então a gente procura zerar o mais próximo do 0 possível, deixando 0,25, por exemplo, em um olho, e deixar um pouco de miopia no outro para enxergar de perto. Então, mais uma vez, cada paciente é um universo e o médico tem que decidir a melhor estratégia para o seu paciente, de acordo com a idade, de acordo com as atividades profissionais e hobbies da pessoa. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas que é possível zerar? Mas não é o objetivo. Pergunta número 17. A catarata acomete sempre os 2 olhos? Nem sempre a catarata vai aparecer nos 2 olhos simultaneamente. Então, existem muitos casos onde a catarata afeta um olho e o outro não tem nada. Mas lá na frente, esse outro olho vai desenvolver também. Em longo prazo, eu nunca vi uma pessoa que teve catarata num olho só por toda a vida. Mas também já vi muitos casos que apareceu em um olho e demorou muitos e muitos anos para aparecer no outro. Eu tenho um caso de um paciente que eu operei a catarata dele já tem mais de 6 anos e até hoje não apareceu catarata no outro. Então, depende da causa, da idade, da saúde geral, mas é lógico que ele vai tender a ter catarata nesse outro olho, mas já tem mais de 5 anos, com certeza, não sei se 5 ou 6, que ele foi operado e não tem catarata no outro olho ainda. Mas, com certeza, lá na frente ele vai ter. 18. Como a grávida portadora de glaucoma deve fazer o seu tratamento? Então, é o seguinte. A grávida, ela, com glaucoma, ela vai ter que ver se, primeiro, o glaucoma alterou depois da gravidez ou não? Os colírios que ela estava usando permanecem fazendo o efeito ou não? Então, e mais importante, por exemplo, é o seguinte: se você usa o colírio para glaucoma, você está grávida. Se você tem alguma condição de, por exemplo, inchaço excessivo com a gravidez, aumento de retenção hídrica, tem que fazer uma avaliação
também da sua pressão ocular durante a gestação, porque pode haver alterações. Inclusive, medidas diferentes, em dias diferentes, em horários diferentes, porque a pressão pode oscilar de acordo com o horário. Então, tudo isso é muito importante. E o tratamento vai variar ou não, dependendo dessas alterações que acontecem durante a gestação para aquela pessoa. Então, o oftalmologista que está cuidando desse glaucoma vai ter que ficar atento e descobrir se está tendo alterações ou não. Lucimar Virotti, gratidão. Já fui sua paciente, só Deus para te retribuir pelo que fez por mim. Ok, Lucimar, muito obrigado pelas palavras. Fico feliz que você está nos ouvindo aí, tá bom? Continue sempre. De 15 em 15 dias nós temos essa nossa live para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Pode ser paciente meu, pode ser não ser. Qualquer pessoa que quiser perguntar, teria o maior prazer em responder. Pergunta 19. Como é realizada a anestesia na blefaroplastia? A anestesia mais comumente usada para blefaroplastia é anestesia local com sedação. Mas isso não impede de um paciente precisar até mesmo de uma anestesia geral. Por exemplo, a pessoa tem um pânico muito grande, ela tem algumas alterações que ela não consegue ficar parada. Tem pessoas que, às vezes, com uma sedação, elas têm um efeito contrário de agitação. É raro, raríssimo, precisar de uma anestesia geral para uma blefaroplastia. Mas, se um dia precisar, o anestesista é soberano e vai indicar, olha, essa paciente, ela não vai dar certo fazer uma local com sedação. Eu quero fazer uma geral para ela. Não tem problema nenhum, pode ser feita anestesia geral. Mas vamos dizer assim que 99,9999999% dos casos, no mundo inteiro, é feito com anestesia local e sedação. E existem aqueles cirurgiões que às vezes gostam de fazer somente com anestesia local, sem sedação, sem anestesista. Ele simplesmente vai lá, anestesia o paciente, totalmente acordado, e faz a sua cirurgia. Eu não gosto desse procedimento, porque eu já fiz isso no passado, muitos anos atrás, quando nós não tínhamos acesso aos anestesistas como temos hoje. O oftalmologista fazia tudo, ele fazia anestesia, operava catarata, operava blefaro. Então, isso, o paciente estando consciente, se ele ficar tenso, o coração vai disparar, a pressão vai subir e esse coração acelerado vai fazer o sangramento aumentar muito. Então, o anestesista, eu não abro mão, porque é muito bom para o paciente e muito bom para o tratamento que eu vou fazer para aquele paciente. Então, eu prefiro muito a sedação e a infiltração com anestésicos locais. Existem alguns tipos, cada caso, às vezes, a gente usa algum, mas é isso aí. É uma cirurgia tranquila de ser feita, né? O pós-operatório é muito bom, os pacientes não sentem dor, então é uma cirurgia muito boa. Pergunta número 20. Como tratar conjuntivite no bebê? Aí depende muito do tipo de conjuntivite, se é aquela ao nascimento, se é de pós-nascimento, se é por obstrução do canal lacrimal. Então, o oftalmologista vai determinar o tratamento de acordo com o tipo de conjuntivite. Existem conjuntivites bacterianas, virais, actínicas, químicas, alérgicas. Então, o tipo de conjuntivite vai determinar o tipo do tratamento, tá certo? Então, é importante levar o bebê ao oftalmologista, que ele vai detectar facilmente o tipo de conjuntivite que é e providenciar o tratamento adequado. O atenolol pode causar efeito colateral de visão turva?
Pode. Qualquer medicamento pode, às vezes, alterar um pouco a visão. Depende muito da sensibilidade, depende muito do grau do paciente. Então, qualquer medicamento pode causar alteração da visão. Então, tem que ser feito o seguinte: se por acaso a alteração da visão estiver sendo por algum medicamento, dependendo do medicamento, a gente substitui, pede para o médico, no caso aí o cardiologista, substituir a medicação e ver o resultado, tá certo? É muito fácil de ver se realmente é ele que está causando isso ou não. Basta trocar por outra medicação com efeitos em áreas diferentes para saber se realmente é ele ou não. 22. Olá, minha avó teve um AVC, que é o acidente vascular cerebral, vulgarmente conhecido, popularmente conhecido como derrame, em outubro de 2018. E desde então, o foco de visão dela mudou para baixo. Ela tem que levantar a cabeça para a visão ficar em um objeto que está embaixo. Qual o nome disso e se tem tratamento? É o seguinte, isso aí é uma forma de estrabismo, aonde ela deve estar com alguma paralisia dos músculos dos olhos e ela tem que olhar para baixo para poder enxergar, ou seja, ela não está conseguindo levantar os olhos. Então, tem tratamento? Sim, existe tratamento, mas tem que observar e fazer uma avaliação, porque às vezes, dependendo do caso, não compensa tratar. Então, depende muito do caso. Esse é um caso difícil, mas é possível ser resolvido. Então, outubro de 2018 já tem muito tempo, já são 2 anos. Então, se o olho não voltou espontaneamente, nós temos que descobrir a causa e fazer o tratamento mais adequado para esse momento agora. O certo era ter feito a fisioterapia dos músculos oculares lá no começo, mas pelo jeito não foi feito, e agora nós temos que lidar com as sequelas. Então, o ideal é que o oftalmologista faça uma avaliação muito minuciosa e encontre a solução para esse problema. Que existe solução? Existe. A questão é, compensa mexer ou não? Tá certo? Então, vai ter que fazer essa avaliação para o tratamento para a sua avó. Chegamos ao final dessa mais uma live, com perguntas muito interessantes. Quem for mandar pergunta, por favor, mande a idade e a profissão e as atividades que exerce, se usa muito computador, se usa muito tablet, se usa muito celular, se faz uso de alguma medicação, por exemplo. Vamos supor que a pessoa tem alteração de visão e está usando muito corticoide, por exemplo, se tem alguma outra doença. Então, quanto mais dados você der do seu problema, mais específico eu consigo responder. Muito obrigado a todos vocês e até a nossa próxima live. Até mais. Bom final de semana a todos.